lutar pelos nossos sonhos. Até onde? Até quando? Nesse vídeo eu vou trazer um acontecimento que aconteceu com uma conhecida minha e eu acompanhei tudo isso de perto. E com este acontecimento eu acho que nos traz a uma reflexão, né, dessa coisa de sonho. Eu vejo que tem muitas pessoas que é obcecada nos sonhos e com isso ela se fecha de todas as outras possibilidades na vida em querer então realizar o sonho. Até onde isso é bom, até onde isso pode levar. E no acontecimento que eu vou narrar aqui para vocês, aconteceu com uma conhecida minha que era cantora e ela nunca conseguiu atingir o sucesso. E isso foi uma grande frustração. Bom, eu acho muito importante também ressaltar aqui que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, né? Eu acho muito importante a perseverança, o foco e sempre correndo atrás e buscando, é claro. Mas eu também vejo, entendo que é muito importante a gente ter uma flexibilidade em relação a isso. Por quê? Porque eu já conheci pessoas que tinha um sonho e ela era focada naquilo, somente naquilo. Para ela não tinha outras possibilidades. Então, eu acho que é um erro e eu acho que a gente não deve fazer assim. E vamos, então, neste acontecimento. Para mim foi marcante, sabe, gente? Eu nunca esqueci este acontecimento e esses dias eu estava refletindo, eu falei, eu vou levar isso para o canal, porque eu acho que dá para a gente tirar de tudo o que aconteceu uma grande reflexão, na verdade. Então, como eu falei para vocês, eu tinha uma conhecida que ela era cantora e ela cantava nos bares, sabe assim? Ela fazia shows, né? Nos bares. Os bares a contratava e ela ia tocar e cantar nesses bares e muitas das vezes eu cheguei a ir, né, em vários shows dela pela cidade, nesses bares. Ela cantava muito bem, por sinal, e ela sempre falava para mim que o sonho dela era ser uma grande estrela, né, uma grande cantora, fazer sucesso, ficar muito conhecida. Era o sonho dela, era o que ela queria, era a meta que ela queria atingir. Então, eu sempre acompanhava, quando tinha show, assim, ela sempre me convidava, eu e mais amigos na época. Eu era adolescente nessa época, e eu ia, acompanhava, gostava muito. E como eu falei para vocês, ela cantava muito bem, tinha uma voz linda. E aonde ela passava para fazer os shows, enchia de gente, sabe? Os bares assim lotavam e todo mundo gostava, enfim. Era um sucesso. E como eu falei para vocês, ela sempre falava para mim que o sonho dela era ser conhecida, né? E ser uma estrela da música. Bom, com isso os anos foram se passando e a vida dela não saía daquilo, gente. Não saía. Ela fazia divulgação, ela fazia propaganda, pagava para fazer propaganda do trabalho dela, né? Que era como cantora. Então ela sempre correu atrás. Ela nunca ficou acomodada, nunca ficou esperando as coisas caírem do céu. Ela sempre correu atrás. E a vida dela não saía daquilo. Ela não conseguia expandir, né, de uma forma assim como ela queria, de uma forma mais abrangente e maior. Então era sempre limitado naquela coisa de fazer os shows em bares da cidade. E isso era uma frustração para ela. Ela chegou a me falar isso muitas vezes. E
e aí, como é que fica, né? E aí que o negócio foi indo, e ela ficou bastante conhecida na cidade, e a única coisa que ela conseguiu foi gravar um compacto como este, de apenas 2 músicas. Foi o que ela conseguiu. Ela gravou, então, esse compacto de forma independente. Vendeu, né? Quando ela ia fazer os shows assim, nos bares, nos locais onde ela era convidada, ela levava, então, o compacto e vendia. Então, ela conseguiu gravar só um compacto de maneira independente e parou por aí. A carreira dela nunca decolou, ela nunca chegou no sucesso, e foram anos de luta e que acabou numa grande frustração. E junto com a frustração veio também a depressão. E com a depressão veio a morte. Ela acabou falecendo por tristeza, desilusão, de não ter almejado o sucesso que ela queria, que ela buscava na carreira como cantora. Então, neste acontecimento, eu acho que dá para vocês terem uma ideia o que eu quero trazer aqui neste vídeo, né? O foco principal aqui. Essa questão de sonhar, de sonho, né? Ter sonho, não desistir, até que ponto a gente vai, até onde a gente vai com isso. Eu acho que é muito importante também ter muito cuidado para que isso não vire uma obsessão, para que você também não se feche diante de todas as possibilidades que há na sua vida por conta de um sonho que você não realizou, ou talvez não atingiu o sucesso que esperava, e com isso você se fecha para todas as outras possibilidades. No meu ver, eu acho que nós devemos sim correr atrás do que nós queremos, dos nossos sonhos, nós devemos correr atrás, ter foco, perseverança, mas também eu acho muito importante a gente ter essa flexibilidade para as novas oportunidades. Eu vejo que quando a gente se limita a querer realizar um sonho de qualquer forma, e você foca só nisso, você não abre possibilidades para fazer outra coisa no campo profissional, ou de outra forma que seja, praticamente você morre para a vida. Vocês concordam comigo? É o que eu acho, tá, gente? É por isso que eu falo para você. Eu acho que quando você fica muito em cima de uma coisa que não dá certo, a coisa não flui, a coisa não avança, eu acho muito importante a gente dar uma pausa e tirar o foco disso. Não é para desistir dos sonhos, mas eu acho muito importante tirar todo o foco dos sonhos. Eu acho que há possibilidades em torno de nós. Eu acho muito importante essa flexibilidade para que isso não traga frustrações, como aconteceu no caso dessa conhecida minha, que era cantora, que nunca conseguiu atingir o sucesso. Então, por isso que eu falo para vocês que é uma coisa muito delicada, né? Até onde a gente vai com essa coisa de buscar pelo sonho, de lutar pelos sonhos. Como eu já falei aqui, eu acho que nós temos que ter bom senso. Se o negócio ele não vai por aqui, ele vai por aqui, sabe? Eu acho que quando um caminho ele não vai para um lado, ele tem que ir para o outro, ele vai para o outro. Só que tem gente que não aceita, ela cisma com aquilo, ela quer ficar naquilo, ela quer manter naquele caminho e vai. E vai, se frustra, a coisa não vai, a coisa não acontece. É onde vem a frustração, vem a depressão, vem tudo, né? Então eu acho que é muito importante ter essa flexibilidade. Agora eu falo uma coisa para vocês, sabe, gente? Eu tive ateliê de costura, como eu já falei aqui, eu amo costurar, é uma profissão que eu me identifico muito, eu me encontro nessa área, né, de
de costura. Então, o meu sonho é ainda ter o meu ateliê de costura. Eu não desisti disso. Só que eu também não fico em cima, sabe? Assim, focada só nisso, focada só nisso. Porque a gente perde as oportunidades. É muito difícil, sabe, gente? Quando nós mantemos o foco só em cima de uma coisa só. Eu sofri muito com isso no passado. Muita desilusão. Eu já tive ateliê de costura. Foi bem até um certo tempo. Depois aí aconteceu uma série de coisas e problemas que acabou que eu tive que então fechar o ateliê e tudo. E agora? Quer dizer, diante do que aconteceu comigo, eu também poderia ficar uma pessoa frustrada, não querer saber mais de nada, abandonar tudo e pronto, acabou. E a minha vida acabaria assim, acabaria desse jeito. Como que eu iria sobreviver? Como que eu iria viver? Viver do quê? Buscar renda de que forma? Então, eu acho que é muito importante a gente dar uma pausa, assim como eu fiz. Eu não desisti do meu sonho de ter meu ateliê de costura. Eu simplesmente tirei o foco disso, porque eu já tentei outras vezes abrir esse ateliê, não deu certo, não dá certo. Então, gente, chega uma hora que cansa, sabe? Cansa porque você fica frustrada, vamos falar a verdade. A gente fica frustrada porque você corre, você luta, você faz e a coisa não acontece, a coisa não vai. Você quer ir por aqui, o caminho é para cá, sabe? Então, é umas coisas que, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu parei porque eu falei, nossa, é um desgaste emocional muito grande, é uma frustração e você acaba numa grande depressão. Foi aonde eu parei com isso, sabe? E eu falei para mim mesma, não vou desistir do meu sonho que é ter o meu ateliê de costura. Mas já que não está dando certo hoje, eu vou ver outras possibilidades. Eu preciso buscar uma outra forma de renda, não é verdade? Então, foi aonde eu comecei a ver outras possibilidades. E assim foi comigo. Então, eu acho muito importante a gente parar para ver. Porque às vezes a vida está mostrando para a gente, né? O caminho não é por aqui, é para lá, mas a gente cisma, a gente coloca isso na cabeça, não é aqui, eu quero, eu vou, sabe? Eu não sei, gente, eu estou falando da minha experiência e do que aconteceu com aquela conhecida minha que era cantora. Então, eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Não que a gente deva desistir, não é isso, mas a gente deve ver outras possibilidades. De repente, não dá certo hoje, não dá certo agora, mas futuramente as coisas mudam, tudo muda. Então, eu acho que é muito importante a gente aceitar isso, aceitar e buscar novas possibilidades, principalmente no campo profissional, porque eu vejo muita gente frustrada que tem um sonho, corre atrás, não dá certo, e a pessoa, ela perde até a vontade de viver, para falar a verdade. Ela perde até a vontade de viver porque a coisa não acontece do jeito que ela quer, o sonho não vai para frente, e a coisa não vai porque ela insiste por um caminho, a vida está mostrando outro caminho, ela não aceita, e ela quer porque quer ficar naquilo. Então, eu acho que é muito importante nós pararmos para também observar e ver se não é hora de mudar também, de buscar novas experiências. É o que eu acho, tá, gente? Essa questão, eu acho que é tão delicada, e aquela conhecida minha entrou numa depressão profunda por conta de não ter conseguido atingir o sucesso como cantora, caiu numa depressão e que acabou com a morte. Então, perdeu a vontade de viver, né? Diante
diante dessa busca incessante pelo o sucesso que ela nunca conseguiu ter, e acabou então virando numa grande frustração que acabou terminando com o falecimento dela. Bom, eu acho que ficou bem explicado, né? Muitas das vezes a gente bate o pé, a gente cisma com uma coisa e a gente não quer a mudança de forma nenhuma. Eu cansei muito de apanhar da vida, na verdade, por conta de insistir em coisas que não davam certo. Depois de muito sofrer, sabe, gente? Depois de muito sofrimento, que eu aprendi a ter essa flexibilidade. Hoje em dia, eu confesso para vocês que eu não tenho mais resistência, sabe? Eu busco os meus objetivos, mas quando eu vejo que a coisa está demais, que a coisa não vai, a coisa não flui, a coisa não acontece, eu já paro e eu olho as possibilidades à minha volta e eu pego outro caminho. E eu acho que é assim que deve ser. E por hoje é só. Beijo.